Olá, eu sou a tia Dora com mais uma linda história para vocês. Então, que abram-se as cortinas da imaginação. Pelo gorro que ela usa, Chapeuzinho Vermelho era chamada. Com a mãe, ela morava numa casinha de branco caiada. Visitando a avó um dia, ela encontrou um lobo disfarçado. Que susto! Que correria! É o que vai nessa história contada. Ao lado da estrada que ia para a vila, havia uma casinha muito bem cuidada. Todos que passavam admiravam a ordem e a limpeza do lugar. A casa estava sempre bem varrida. Havia vasos de gerânios na janela e um cheiro bom de comida gostosa que saía pela chaminé. Naquela casinha, junto com a mãe, morava Chapeuzinho Vermelho, uma menina muito boazinha. Tinha esse nome porque usava sempre uma capinha vermelha com um capuz que lhe ficavam muito bem, deixando ainda mais corada e viçosa. A avó de Chapeuzinho Vermelho, que morava sozinha do outro lado da vila, ficava muito contente quando a neta ia visitá-la. Chapeuzinho Vermelho gostava de brincar no jardim ao redor da casa, onde havia sempre borboletas esvoaçando entre as flores e passarinhos cantando nos arbustos. O gato também brincava com ela, mas quando sentia cheiro de comida, entrava correndo e ficava rodeando a mãe de Chapeuzinho Vermelho, até ganhar algum bocado. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho fez umas coisas gostosas e chamou a menina. Filhinha, venha cá! Apronte-se para sair. Esse bolo deve estar uma delícia. Posso provar um pouquinho? Perguntou Chapeuzinho Vermelho. Não, minha filha. Há outros para nós. Este eu fiz para sua vozinha, que está doente, de cama. Você vai até a casa dela levar o bolo, estas rosquinhas e este pote de geleia, disse a mãe de Chapeuzinho Vermelho, arrumando tudo numa cesta e cobrindo com um guardanapo. Depois entregou a cesta à menina, dizendo: Tenha cuidado, minha filha, não vá pelo caminho da floresta. Já sei, mamãe, interrompeu Chapeuzinho. O caminho da floresta é muito perigoso. É melhor ir pela estrada que atravessa o campo. Isso mesmo, minha filha. E não fale com estranhos. Já sei, disse a menina. Não devo falar com desconhecidos, principalmente com o lobo, porque ele é muito malvado. E gosta de comer crianças também, né, Chapeuzinho? Não me esquecerei, prometeu Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho partiu contente. Ia dar um belo passeio. Havia borboletas pelo caminho e às vezes alguns coelhinhos cruzavam a estrada, correndo de um lado para o outro. Então Chapeuzinho Vermelho distraiu-se com as borboletas. Viu uma amarela, outra brilhante e foi seguindo-as. As borboletas pousavam em moitas de margaridas do campo, tão lindas que a menina resolveu colher um buquê para levar à sua avó. Havia muitas, colorindo o chão como um tapete, colhendo uma aqui, outra ali. Chapeuzinho foi entrando na floresta sem perceber. Dona Coruja, acordando com aquela imensa folia, reclama: Que é isso? Dançando? Não sabem que durmo de dia? E o coelhinho diz: Bom dia! Correm os bichos da floresta.
tatu, veado, paca e cotia, recebendo a menina em festa. Chapeuzinho Vermelho, você não devia ir pela outra estrada? Perguntou a coruja. Eu? Sim, é que estava colhendo flores para fazer um ramo para minha vovozinha. A coruja tornou a falar. Cuidado, Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau anda por aí. Se ele vê você sozinha na floresta... A coruja não tinha acabado de falar e o lobo saiu de uma moita. Tinha o focinho tão grande, os olhos tão acesos, os dentes tão agudos que metia medo assim que o viam. Os coelhinhos e até as rãs e os sapos saíam correndo. Ora, vamos ver o que está acontecendo por aqui. Sinto cheiro de gente. Quem será? Rosnou ele. O lobo aproximou-se um pouco mais para espiar. Ah, é uma menina. E se não me engano, é Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo para si mesmo. Vou chegar mais perto, bem devagar, para não assustar a menina. Bom dia, Chapeuzinho. Como vai? E o que leva nessa cesta? Perguntou o lobo com a voz mais macia que pôde. Vou à casa da vovozinha levar-lhe um bolo, rosquinhas e geleia que a mamãe fez. E onde mora sua avózinha? A vovozinha mora perto do moinho, na última casa da vila. Mas por que você quer saber? Perguntou a menina. Bem, é que vamos fazer uma aposta, disse o lobo mudando de assunto. Que aposta? Perguntou a menina desconfiada. Vamos ver quem chega lá primeiro? E sem esperar resposta, o lobo saiu correndo pela floresta. Chapeuzinho Vermelho não imaginava que o lobo tivesse um plano que só mesmo um lobo muito mau poderia ter. Num instante, o lobo tinha chegado à casa da vovozinha, enquanto Chapeuzinho Vermelho se demorava pelo caminho, colhendo flores e seguindo o voo das borboletas. Preciso dar um jeito de entrar sem que a velha desconfie de nada. Vou bater a porta como se fosse Chapeuzinho Vermelho. Toc, toc, toc. Quem é? Perguntou a vozinha. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo, imitando a voz da menina. O que aconteceu com você, Chapeuzinho? Por que está com a voz tão grossa? Perguntou a boa velhinha. É que eu estou rouca, respondeu o lobo. Entra, querida, disse a avó. A porta está aberta. O lobo não esperou segundo convite. Entrou correndo e de um salto atirou-se sobre a pobre avózinha e a engoliu inteira sem mastigar. A velhinha nem teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Depois o lobo pôs na cabeça a touca da velhinha e enfiou-se debaixo das cobertas, fingindo que era a avó, e ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho. Dali a pouco, chegou a menina com um belo ramo de flores, bateu a porta ele alegremente e entrou dizendo: Olhe, vovó, que lindas flores colhi no caminho para lhe trazer. Oh, obrigada, mas o que você tem aí na cesta? Perguntou o lobo. Que é isso, vovozinha? Você está com a voz tão grossa? Oh, não é nada, é porque eu estou doente, disse o lobo. Trouxe-lhe um bolo, rosquinhas e geleias que a mamãe mandou, disse Chapeuzinho Vermelho. Sim, querida, ponha tudo em cima da mesa e venha sentar-se aqui perto de mim. Quando o Chapeuzinho Vermelho aproximou-se da cama, achou que a avó estava muito esquisita naquele dia. Vovó,
Como seus braços estão peludos hoje? E como são compridos? Disse a menina assustada. São para abraçar você, respondeu o lobo. E que orelhas enormes, tornou a dizer a menina. São para ouvir tudo o que você diz, respondeu o lobo. Mas que olhos tão grandes, vovó! São para ver como você é bonita, disse o lobo. Mas, vovó, que dentes grandes e afiados você tem. São para comer você, disse o lobo e saltou da cama sobre a menina. Mas o lobo, com a avó dentro da barriga, estava muito pesado. Não conseguiu dar o pulo de sempre e enroscou as pernas na colcha da cama. Chapeuzinho teve tempo de fugir e escondeu-se dentro do guarda-roupa. O lobo tentou abrir pelo lado de fora, mas não conseguiu. Essa não, resmungou ele. Eu queria comer a menina de sobremesa. O lobo se sentou na frente do guarda-roupas para esperar a menina sair de lá, mas logo sentiu sono e resolveu deitar-se na cama da avó para dormir. O lobo, quando dormia, costumava roncar alto. Estava roncando, fazendo um barulhão, quando passou ali um caçador. Curioso, o homem abriu a janela da casa para ver o que estava acontecendo lá dentro. Desconfiado, não acredito. Essa não é a vovozinha. Lobo de touca, laço e fita. É porque engoliu a velhinha. Vou matá-lo com o tiro certo. Faço uma boa pontaria e... Era uma vez um lobo esperto que de maldade morria. Com um tiro certeiro, o caçador matou o lobo. Há muito tempo eu queria fazer isso, exclamou. Finalmente chegou o dia. Quando o caçador entrou na casa, Chapeuzinho Vermelho saiu do guarda-roupa e contou o que tinha acontecido. Mas que depressa o caçador abriu a barriga do lobo com uma enorme tesoura. A avózinha pulou para fora. Vivinha, só estava um pouco sufocada. Que susto! Exclamou a velhinha. Estou até com falta de ar. Chapeuzinho Vermelho abraçou a avó dizendo: agora pode ficar sossegada, vovozinha. Não há mais perigo. As duas agradeceram ao caçador por ter salvado a vovozinha a tempo. Depois o convidaram para comer junto com elas o bolo e os doces que a mãe de Chapeuzinho Vermelho mandara. Quando os moradores da vila souberam que o lobo tinha morrido, ficaram muito contentes, mas quem ficou mais feliz ainda foram os coelhinhos, os cervos e todos os bichinhos da floresta. E desse dia em diante, Chapeuzinho Vermelho pode correr atrás das borboletas e colher quantas flores quiser e sem medo do lobo. Passando aquele perigo, foi realizada uma grande festa. Todo mundo agora é amigo, já não existe lobo na floresta. Ele jaz ali no chão. Mas Chapeuzinho aprendeu a lição.